Livro dos Salmos, capítulo 121, verso 1 e 2. Diz aquele que... Nada disso. Diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você pode se assentar. Deus está aqui, queridos. Deus está aqui. O capítulo 121 do livro dos Salmos faz parte dos cânticos dos degraus, cânticos de romagem. Na verdade, é uma seção de 15 salmos. A pastora Kátia ministrou sobre isso no Bíblia em Casa. Está lá no nosso Instagram, depois você pode procurar. Acho que foram 3, 4 aulas, né? Sobre o livro dos Salmos. E os cânticos dos degraus, os cânticos de romagem, eles eram entoados pelos peregrinos quando eles iam para Jerusalém, para as festas em Jerusalém. Do Salmo 124, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós encontramos esses cânticos. E nesse salmo em especial, no Salmo 121, nesses versos em especial, verso 1 e verso 2, nós encontramos o salmista fazendo uma pergunta para Deus, que na verdade está misturada com um desejo. De onde me virá o socorro? Né? Ele pergunta porque ele deseja isso. Ele pergunta isso porque ele almeja isso, esse socorro. Mas a gente não vê só uma pergunta nos versos 1 e 2. Verso 1, logo na primeira frase, nós também encontramos uma atitude: eleva os olhos para os montes. Ou seja, o mesmo salmista que pergunta, ele também desenvolve uma atitude. Ele não pergunta parado, ele não pergunta estático, ele pergunta, mas ao mesmo tempo ele já dá um passo. Ele pergunta, mas ao mesmo tempo ele se movimenta. Aliás, o Salmo 121 nos mostra a necessidade de um movimento. Os cânticos dos degraus, eles eram cantados por pessoas que estavam em movimento. Não há nada de errado em perguntarmos as coisas para Deus. Não há nada de errado em derramarmos nosso coração diante do Senhor com nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. Eu já falei isso aqui no altar. Algumas pessoas dizem, né, que você pode perguntar para Deus para quê, você não pode perguntar para Deus o porquê. Tem gente que diz: não, você não deve perguntar a Deus por quê, mas sim para quê. Não, eu acho que você pode perguntar a Deus por quê também. Acho que você pode perguntar tudo para o Senhor. O importante é que a tua pergunta não seja a pergunta de alguém mal criado. O importante é que a tua pergunta, ela esteja sobretudo submissa ao tempo de Deus para responder, à vontade de Deus em responder ou não. Eu pergunto agora: Senhor, o Senhor me responde se o Senhor quiser, e o Senhor me responde quando o Senhor quiser. O meu coração está derramado aqui diante do Senhor, em perguntar, em clamar por uma ajuda. Seria bom que o Senhor me respondesse dentro da minha ótica, mas eu me submeto à tua vontade, Senhor. Sabe, queridos, isso nada mais é do que quebrantamento. O maior compositor do livro dos Salmos é Davi, é o rei Davi. E o rei Davi, ele era muito envolvido, ele tinha uma identidade muito fortalecida na área do quebrantamento. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você começa a destacar os erros, as falhas, os pecados de Davi, você fica assustadíssimo, porque Davi era um pecador com força.
ainda assim a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Paulo escreve isso acerca de Davi, o apóstolo Paulo, ele escreve isso acerca de Davi, o chamando de alguém segundo o coração de Deus. Pastor, como é que essa conta fecha, se ele tem tantos erros, se ele tem tantos pecados, se ele tem tantas falhas, se ele foi um homem que desenvolveu ao longo da sua história tantas falhas tão graves, que diz a Bíblia que a ideia da construção do templo foi dada a Davi, mas Davi não teve autorização de Deus para construir, porque existia sangue nas suas mãos. Quem teve que construir foi seu filho Salomão. Então um cara com tantos erros, por que é segundo o coração de Deus? Porque era quebrantado. Eu não estou querendo, sabe, queridos, dizer para você que não devemos vigiar com os nossos erros, não. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar errando. Agora, pior do que errar, é errar e ser orgulhoso. Porque se você erra e se quebranta, se você erra e reconhece o seu erro, se você erra e se prostra aos pés do Senhor, o Senhor é poderoso, misericordioso, bondoso, longânimo, em liberar sobre a tua vida a cura, a limpeza, a lavagem desses erros e atender o clamor, o desejo íntimo do teu coração. Davi escreve e ele diz: Senhor, há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezas. Então não há problema nenhum em você perguntar, mas não pergunte de maneira arrogante, não pergunte tentando colocar Deus contra a parede, mas pergunte se movimentando, pergunte se submetendo, pergunte entendendo que Deus, Ele está no controle, e mesmo quando você não entende, ainda assim Ele está com a razão. O salmista aqui, ele quer descobrir de onde vem o socorro. Mas antes mesmo dele perguntar de onde vem o socorro, diz a Bíblia que ele levanta os seus olhos para os montes. Ele se movimenta, ele coloca o pé para depois Deus colocar o chão. Ele vive em fé. Quantos aqui querem sair com a fé aquecida em seu coração? Diga amém. Quantos aqui têm questionamentos? Quantos aqui têm perguntas? Quantos têm dúvidas acerca de determinadas situações, de determinadas áreas de sua vida? Levanta a mão. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é: está disposto a entregar tudo isso na mão do Senhor e simplesmente descansar? Está disposto a entregar tudo isso na mão do Senhor e continuar vivendo? Quantos estão dispostos? Digam amém. Oh meu Deus, olha para o seu irmão e diga assim: não saia daqui paralisado pelo medo, mas saia daqui em movimento, acreditando que Deus é o teu socorro. Porque a pergunta, eu não sou muito forte em gramática, português. Na verdade eu não sou muito forte em um monte de coisa, mas quando você fala de uma pergunta retórica, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala, meu professor, meu sogro, quando a gente fala de uma pergunta retórica é porque a gente já tem a resposta. É isso ou não? Mais ou menos por aí? Então, de repente eu posso dizer que essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. Porque o salmista escreve dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E logo depois ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor. Talvez era como se ele estivesse dizendo assim: porque via o socorro virá. Qual vai ser a forma de Deus agir? Igual Maria, né? Porque o anjo aparece para Maria e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Não, antes disso, o anjo aparece para Maria e diz: olha, você vai ficar grávida e você vai dar à luz a um filho, e esse filho será o Filho de Deus. E aí, o que ela pergunta para o anjo depois que ele informa que ela vai ficar grávida de Jesus Cristo? Ela diz assim: como vai acontecer isso? Talvez a pergunta do salmista fosse essa: da onde vai vir? Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que vai vir do Senhor.
Eu não sei por que caminho vai chegar até as minhas mãos. Eu não sei quem Deus vai usar. Eu não sei se eu vou ser curado de uma maneira imediata ou se os médicos serão usados para eu ser curado. Eu não sei se a resposta para a minha vida financeira vai ser porque alguém vai ser usado por Deus e vai me dar de presente o que eu preciso, ou se de repente um dinheiro vai aparecer, vai materializar diante de mim, ou vai aparecer na minha conta, ou se alguém realmente vai se identificar depositando dinheiro para mim. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levanta a sua mão e receba em nome de Jesus. Eu não sei qual é o pedido e o desejo do íntimo do teu coração, mas eu tenho autoridade profética para dizer: vai acontecer. Ah, meu Deus. E sabe, queridos, existem duas interpretações a essa frase: eleva os olhos para os montes. A primeira interpretação que eu quero compartilhar com você é a respeito de religiões pagãs que faziam seus sacrifícios no alto dos montes. Era normal que as pessoas subissem ao monte para sacrificar aos deuses pagãos. Era normal que as pessoas subissem aos montes para lá prestar culto a deuses pagãos. E aí você pensa em peregrinos, pessoas que estão caminhando, indo para Jerusalém, pessoas que estão indo cultuar, mas que estão enfrentando vales, pessoas que estão caminhando e enfrentando pisos desnivelados, pessoas que estão caminhando e desenvolvendo dúvidas, questionamentos. E aí elas então levantam os olhos para os montes, e em cima dos montes elas encontram cultos pagãos. Elas elevam os olhos para os montes, e em cima dos montes elas encontram sacrifícios a deuses pagãos. Elevo os meus olhos para essas religiões. Eu aponto a minha visão para esses sacrifícios. Trazendo para os dias de hoje, é como se a gente estivesse vindo para a igreja. A gente está na nossa caminhada semanal, a gente está no nosso trabalho em pisos desnivelados, a gente está caminhando em vales, lutas diárias, e aí de repente a gente eleva os nossos olhos para os montes. E quem está no monte? Quem está no monte é alguém que rouba lá no trabalho para se dar bem. Quem está no monte é aquele que dá um jeitinho para poder conquistar cargos com mais rapidez. Quem está no monte é gente que não está compromissada com dízimo, com oferta, com frequência na igreja, mas que de uma maneira até inexplicável tem um carro importado, tem uma casa bacana. São essas pessoas que estão nos montes. Então você eleva os olhos para os montes e você vê essas pessoas que teoricamente são bem-sucedidas, pessoas que estão se dando bem na vida, e aí você depois pergunta: da onde vai vir o meu socorro? Da onde vai vir a minha bênção financeira? Da onde vai vir a minha felicidade? E mesmo olhando para essas pessoas, você gera dentro de você uma fé que também é inexplicável. Você gera dentro de você uma força que só pode vir do Senhor, e você responde a tua pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh meu Deus, o que Deus vai nos fazer viver é a possibilidade de enxergarmos prosperidades que são paliativas. Olha para o teu irmão e diga assim: você não vai ser encantado pelo mundo. Eita! Você vai parar seu carro no sinal e você vai olhar e você vai ver um não crente, um ímpio com um carro muito melhor. Você vai parar no sinal e você vai ver um não crente, um ímpio, talvez alguém até que você conheça o caráter e saiba que o caráter é ruim, que a índole é ruim. Alguém do lado da onde você mora, um vizinho teu, você vai olhar e você vai ver a prosperidade na vida dele, mas você vai começar a detectar que é uma prosperidade paliativa, passageira, é uma prosperidade que só cobre, mas não é uma prosperidade fundamentada. E aí então vai vir uma pergunta: da onde vai vir a minha prosperidade? E olhando para a prosperidade dele, que é frágil, que é uma prosperidade sem fundamento, você vai se responder: minha prosperidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Porque quando eu consigo, eita, meu Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Quando eu consigo discernir a prosperidade passageira na vida do outro, eu não sou encantada por ela. O teu erro é que você ainda não percebeu que o que as pessoas estão mostrando por aí não é durável. Você ainda não percebeu que é muita pompa, muita circunstância, mas pouco fundamento. Mas hoje Deus vai abrir os teus olhos e vai mostrar para você. Está vendo? Lá em cima do monte tem adoração a deuses pagãos, mas esses deuses são com D minúsculo. Esses deuses não resolvem. Esses deuses na verdade não são deuses, porque só existe um Deus. E aí quando você recebe essa informação, você responde a tua pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Não vem de um Senhor, vem do Senhor, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Oh meu Deus, agora eu estou entendendo por que eu chamei os adolescentes aqui na frente. Há uma unção sendo liberada sobre a igreja nessa manhã, quebrando todo o encantamento. Eita! Deus está liberando uma unção de discernimento, de visão espiritual. Levanta a sua mão e receba a Igreja Batista Nova Jerusalém. Deus está liberando uma unção de discernimento sobre nós. Nós não seremos encantados por esse mundo. Nós sairemos daqui discernindo quem é quem e entendendo que o que eles estão colocando como algo muito maravilhoso é algo sem fundamento, porque fundamento eu e você só encontramos no Senhor. Fala para 5 pessoas, diga: Ele é criador de tudo. Tudo. A resposta vem ao salmista e ele não deixa nada de fora. Ele diz: Criador do céu e da terra, tudo. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todo encantamento está sendo despedaçado na autoridade que há no nome de Jesus. Mas há uma segunda interpretação. E essa segunda interpretação aponta para os montes de Jerusalém. Essa segunda interpretação aponta para o Monte Sião. Eleva os meus olhos para Sião. Eleva os meus olhos para Jerusalém. De onde me vem o socorro, Senhor? E aí vem a resposta: o socorro vem do Senhor. Existe um ponto de renovo que é um mimo, é um presente de Deus para a tua vida. Você está caminhando pelo vale e aí de repente você só levanta os teus olhos para Jerusalém, porque o que você sente aqui não é para ficar aqui, mas o que você sente aqui é para servir como impulso diário na tua vida. Amanhã, quando você estiver vivendo dias de vales, levanta os teus olhos e se lembra dessa unção, se lembra dessa presença, se lembra dessa palavra, se lembra desse quebrantamento. Eleva os meus olhos para Sião, eleva os meus olhos para Jerusalém, eleva os meus olhos para a congregação, eleva os meus olhos para o local de culto, eleva os meus olhos para a adoração, eleva os meus olhos para a unção que é liberada quando eu me uno a irmãos em nome de Jesus Cristo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, Senhor? Vem então a revelação: o meu socorro vem do Senhor. A igreja está aqui para te lembrar: você não está sozinho. Eita! Você pode ser profeta. Olha para o teu irmão e diga assim: eu estou aqui para te lembrar que você não está sozinho. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você estiver apertado, afligido, se lembra disso aqui. Se lembra dessa atmosfera, se lembra desse poder, se lembra desse ambiente. Esses dias, foi no dia da ceia, quando acabou a ceia, o diácono Jonas me parou aqui e ele falou assim: pastor, deixa eu falar um negócio com o senhor rapidinho. Eu falei: pode falar, diácono.
E ele falou assim: esses dias Deus me deu uma experiência, eu fiquei cantando, adorando ao Senhor, louvando durante algumas horas. E sabe o que eu percebi depois desse tempo de louvor, de adoração? Que eu fiquei todo esse tempo sem pecar. Ele disse para mim assim: pastor, nem em pensamento eu pequei. Porque Deus, Ele é tão infinito em misericórdia, que Ele libera para nós ferramentas para nós fugirmos do pecado. E uma das ferramentas principais é esse ambiente aqui. Eu quero profetizar que quando o diabo te cercar e te empurrar para a beira do abismo, você vai se lembrar de Sião. Você vai levantar os teus olhos, você vai perguntar: de onde me veio o socorro? Vai vir a resposta: o socorro vem do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis vossas orações com súplicas e ações de graças. A adoração vai elevar o teu coração, a adoração vai elevar a tua alma. Oh meu Deus, no mesmo capítulo 4 de Filipenses, no verso antes, Paulo escreve dizendo: seja a vossa moderação, vosso equilíbrio, a tranquilidade do seu coração conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. A igreja, ela vai reverberar esse sentimento: Deus está perto. Você vai viver esse sentimento: Deus está perto. Ah, mas eu estou no vale, eu estou num ambiente de piso desnivelado, eu estou num ambiente onde existem salteadores, ladrões, eu estou num ambiente onde existem feras, bestas, animais que tentam me atingir. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eita! Deus renova hoje a confiança e a certeza no nosso coração. Deus está me falando, existem pessoas que precisam ouvir isso. Então, mais uma vez, seja a boca de Deus e diga para essa pessoa: você não está sozinho. Você não está sozinho. Os filhos de Coré, também indo para o templo, escreveram o Salmo 84. Não é um dos cânticos dos degraus, mas foi escrito no movimento de peregrinação, quando eles estavam indo para o templo. Coloca para mim, por favor, esse salmo é tremendo, eu amo esse salmo, Salmo 84. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha que diz o verso 6: o qual passando pelo vale de Bacá faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Olha isso, você está caminhando, você está passando pelo vale, mas você consegue adorar ao Senhor, porque você eleva os teus olhos para Jerusalém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho. Eu encontrei os teus altares. Existe um lugar onde eu tenho casa, existe um lugar onde eu tenho ninho, existe um lugar onde eu estou sendo abraçado. Irmãos, o Vale de Bacá, segundo os historiadores, era um lugar que dava uma sensação, um sentimento para quem andava, de que era um vale sem fim. Quanto mais você andava, mais você pensava que você não ia chegar ao fim. Tem gente que está aqui assim nessa manhã, está caminhando e parece que quanto mais trabalha, menos alcança. Quanto mais investe, parece que menos chega em algum lugar, e aí vem aquela sensação de impotência, de que não vai chegar, de que não vai conseguir. Mas como diz o texto, Deus vai abrir uma fonte e a chuva vai encher os teus tanques, porque você jamais esteve sozinho. Você jamais esteve sozinho. Você ainda pode ter questionamentos, dúvidas, mas comece a elevar os teus olhos. Se livre do encantamento desse mundo e foque
em Jerusalém. Foque na fonte. Ezequiel, no capítulo 47, recebe de Deus uma visão extraordinária, e Deus mostra um rio para ele. Deus mostra para ele um rio, e mostra as margens desse rio, e Deus mostra que as margens desse rio, tudo que é plantado cresce com saúde. Deus mostra prosperidade, Deus mostra abundância às margens desse rio. Mas o mais lindo de tudo é que quando Deus mostra o rio, em primeiro lugar Deus mostra a fonte, a nascente. E o profeta escreve dizendo assim: eu vejo um rio que nasce no altar. O diabo quer te tirar da igreja. O diabo quer te afastar da comunhão. Ele te enche de razão. Ele coloca um monte de lógica no teu pensamento para te tirar daqui, porque ele sabe que aqui é sustento para a tua vida. Mesmo livro dos Salmos, a Bíblia diz que os cantores, músicos adoram ao Senhor, declarando que todas as suas fontes estão em Jerusalém, em Sião. Irmãos, nós somos formados por imperfeições. Nós somos uma comunidade de imperfeitos. O pastor que sobe no altar para bater no peito e dizer que sua igreja é perfeita está sendo mentiroso, porque é começar por ele. Todos nós somos imperfeitos. Então vão existir falhas, vão existir problemas, e aí o diabo pega isso e diz assim: está vendo, aqui não é o teu lugar. O diabo pega isso para esfriar a tua fé, para te distanciar. E aí ele coloca, sabe, bem escondido debaixo da capa satânica dele, a palavra que diz que tudo o que ligamos na terra é ligado nos céus. A palavra de Deus que diz: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Ele esconde isso para te colocar, sabe, com um pensamento autossuficiente. Você não precisa de ninguém, porque ele sabe que te isolando você é presa fácil. Só que o pastor, que não consegue esquecer de uma ovelha, mesmo mantendo ainda no aprisco 99, está aqui nessa manhã. Um pastor que ama as suas ovelhas de maneira incondicional, ele vai te buscar onde você estiver. E ele está mandando eu te dizer: você não está sozinho. Hoje é a hora de você levantar os teus olhos para os montes, da onde te vem o socorro. Hoje, noite, não, manhã, de você mudar o foco e de você entender que o Senhor, Ele quer mudar essa história na tua vida. Há um salmo muito pequenininho, na verdade um verso de um salmo, e que ministrou muito forte ao meu coração. Estava lendo ontem, e aí de repente cheguei no capítulo 25, livro dos Salmos, e no verso 1 diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ponto. E aí quando eu fiz isso, sabe, pastor Helder, Deus disse: é isso, filho. Porque o diabo está puxando a alma de todo mundo para baixo. Se existe um problema assolando a nossa geração, são os problemas da alma, são as doenças da alma, angústia, depressão, ansiedade. Mas de repente vem a instrução bíblica: elevo a ti a minha alma. Meus sentimentos são teus, Senhor. Minhas perspectivas, minhas expectativas, minhas visões, minhas projeções, meus sonhos, meu ontem, meu hoje, meu amanhã, minha alma é tua, Senhor. Canta minha alma ao Senhor. Eita, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus hoje te dá força, graça, unção para adorar em espírito e em verdade, com a sua alma,
O espírito é voltado para as coisas de Deus, a alma é voltada para as coisas terrenas, e essa é a mina, essa é a brecha, é nesse lugar que o diabo tenta se infiltrar. Mas quando Deus te dá essa graça e unção, você domina a tua alma, e você diz como salmista: elevo a minha alma a ti, Senhor. Meus pensamentos são teus, Senhor. Minhas convicções são tuas, Senhor. Minha direção, meus passos são guiados por ti, Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Você pode se colocar de pé.